Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando pelas palavras do instrutor Druso, que diz assim: precisamos reconhecer que todos criamos o destino, ou renovamos-lo todos os dias. Então a gente cria o nosso destino e renova o nosso destino todos os dias. Em cima dessas verdades, ele vai nos dizer: a criação do destino está em nossas mãos. Jesus afirmou que cada um de nós receberia de acordo com as suas atitudes. Esse é um dos grandes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu e que nos faz reconsiderar algumas ideias equivocadas a respeito do destino, como algo que estaria fora da responsabilidade do próprio ser humano. Pensar no destino como obra de sorte ou do azar é achar que Deus fez o mundo uma grande loteria. Não é assim que funciona. Não existe sorte nem azar. Isso não existe, isso é uma palavra inventada pelo homem. Admitir essa ideia é negar um dos principais atributos de Deus, que é a sua justiça. E um dos conceitos mais antigos e límpidos de justiça que se conhece consiste em dar a cada um o que é seu. São esclarecedoras as palavras de Leon Denis, que diz assim: os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. O seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Vou repetir isso aqui que eu gostei muito. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. Quando a gente pensa, dependendo do teor do pensamento, ele emite uma vibração que pode ser para o bem ou para o não bom. Por isso que ele fala: os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em um poderoso gerador do bem ou do mal. Aqueles pensamentos fixos, aquelas ideias fixas, elas se cristalizam, é isso que ele quis dizer. Né? A nossa doutrina costuma nos dizer assim: me dizes como pensas, que te direis qual a tua companhia espiritual. Então, se eu tenho bons pensamentos com frequência, quais os espíritos que vão estar sempre ao meu lado? O meu anjo de guarda, meus protetores, os mensageiros de Jesus. Agora, se os meus pensamentos não são bons, quais os espíritos que vai nos acompanhar? Os espíritos infelizes, sofredores ou perturbadores. Muito bom. Aí ele continua: por isso mesmo, julgar que o nosso destino é de responsabilidade alheia é fazer do homem uma eterna criança irresponsável, que nunca crescerá, em que sempre estará vivendo na dependência de outra pessoa. A imaturidade surge quando nos recusamos a crescer, e não há maturidade sem consciência de autorresponsabilidade que cada um tem sobre sua própria vida. É importante, pessoal, a gente fazer uma reflexão. Se a gente está passando por um grave problema, é importante verificar se as nossas atitudes foram boas ou foram equivocadas. Se a gente está passando por uma prova muito dura, com certeza nós falhamos em algum ponto do nosso destino, da nossa vida, ou no passado, ou na nossa infância, ou na puberdade. Em algum momento a gente deixou a desejar, né? Quando terminar aqui, eu vou mencionar um fato que aconteceu com uma pessoa. Vamos lá. Eu vou repetir aqui. A imaturidade, ela surge quando nos recusamos a crescer.
E não há maturidade sem consciência da autorresponsabilidade, de que cada um tem sobre sua própria vida. Enquanto terceirizamos as nossas responsabilidades, viveremos como crianças incapazes de criar uma vida melhor para si mesma, atribuindo ao destino a culpa por suas dores e sofrimentos. Muito bom. Nós estamos onde nos colocamos. Olha que coisa interessante. Nós estamos onde nós mesmos nos colocamos. Não foi Deus. Não foi a sorte nem o azar. Porque o acaso não existe. Não é? Aí, ó, nós estamos onde nos colocamos. Hoje somos o fruto de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Não adianta culpar Deus, ou a nossa macina, ou a falta de sorte. Não, o que está acontecendo conosco agora, só existe uma responsabilidade, somos nós mesmos. Precisamos nos conscientizarmos efetivamente dessa verdade. Aí ele fala, somos a consequência daquilo que acreditamos. Somos o resultado de nossas escolhas. Quem manda fazer escolha equivocada? Aí que tá. Quem manda agir de maneira intempestiva? Quem manda fazer o que gosta? Nós não estamos aqui na Terra para fazer o que gosta. Nós estamos aqui na Terra para fazer o que é necessário. O que é necessário, não é o que a gente gosta. Porque nós somos exatamente iguais criança. A criança, ela faz o que ela quer? Não. Ela faz o que os pais querem. Não é o que a criança quer. A mesma coisa nós somos nós. Nós somos crianças perante Deus. Nós temos que fazer o que está determinado por Deus para nós outros. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí ele continua. Né? Somos resultado das nossas escolhas. Nós somos herdeiros do nosso abandono ou do nosso esforço. É uma verdade incômoda. E eu acredito até que você não veja a hora de encerrar este capítulo espinhoso. Peço, porém, que aguente mais um pouco. Estou ministrando aquele remédio amargo que é ruim de tomar, mas que traz um grande benefício terapêutico. Ele estava falando aqui, pedindo desculpa por estar transmitindo para nós outros a verdade, que nós precisamos ouvir. Ele fala, qual seria esse benefício? A lição espiritual nos diz que o destino é criação nossa. É uma criação de todos os dias. De modo que todos os dias o destino pode ser alterado. Porque nós é que somos os administradores de nossas vidas. Quem manda em nós somos nós. Nós estamos sabendo administrar nossas vidas? Nós estamos sabendo administrar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções? Ele continua, se o que estamos colhendo hoje não nos agrada, isso não quer dizer que será assim para sempre. Mário Sérgio Cortella nos diz que há uma diferença entre olhar a desgraça como etapa e olhá-la como conclusão. Mudar nosso destino não é só possível, como necessário, mas para isso é preciso olhar a vida como um contínuo processo de construção. Alteramos a rota da nossa vida com a mudança dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Vou repetir isso aqui que eu gostei muito. Alteramos a rota da nossa vida com a mudança dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. É assim que criamos um novo destino, um novo amanhã, que nada mais é do que a consequência das sementes que estamos plantando hoje, assim como hoje é fruto das sementes de ontem. Os problemas de hoje representam as informações que chegam do nosso passado, com a finalidade de nos alertar para as mudanças que precisamos fazer, a fim de criarmos um futuro melhor. Nosso destino só muda quando mudamos. Por isso, revolta, apatia, queixa, desânimo, pessimismo não transformam nossas lágrimas em sorriso. Vamos parar de chorar e mingar. Não transformam dores em amores. Não transformam a doença em saúde.
miséria em prosperidade. Só a mudança positiva nos leva a uma vida melhor. Vale a pena meditar nessas sugestões práticas de Emmanuel para a construção de um futuro melhor. Emmanuel nos diz o seguinte, 2 pontos. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, se você ofendeu alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Eis aí a sugestão de Emmanuel. Aí ele fala, muitos desejam conhecer o futuro, saber o que o amanhã nos reserva. A resposta talvez seja mais fácil do que se imagina. Basta saber como estamos vivendo hoje. E se, sinceramente, o hoje não nos agrada, chegou a hora das grandes mudanças, antes que cheguem as grandes tempestades do amanhã. Ficou aí este ensinamento para que todos nós possamos fazer uma profunda reflexão, entendendo efetivamente que nós somos, não é, os administradores de nossa vida. O nosso destino está em nossas mãos. Nós é que vamos preparar o nosso destino. Porque o que nós estamos passando hoje é consequência do ontem. Se amanhã a gente quer ter uma vida melhor do que a de hoje, então é importante nos preparar nossa cama desde já. Porque hoje não tem jeito, hoje é consequência do ontem. Mas é importante salientar efetivamente que o sofrimento ele é opcional. Eu gostaria que isso entrasse na cabeça de cada um de nós. O sofrimento ele é opcional. Tá vendo como são as coisas? Vamos ver se dá tempo de eu contar algo que aconteceu com um amigo meu. Eu tenho um amigo, ele reside lá na Austrália, ou seja, ele estava infeliz, se sentindo infeliz no Brasil. E aí, ele vivia reclamando, blasfemando, não é? Porque ele estava insatisfeito com a sua situação. Porque os seus filhos estavam estudando em escola paga, mas a situação financeira ficou pior, mudou para pior, então aí ele teve que forçosamente tirar os filhos da escola paga para escola pública. Isso aí só fez aumentar a sua revolta com o Brasil, ou não tanto com o Brasil, mas com sua condição atual. Mas a sua esposa, ela era muito abnegada, era de fácil aceitação e resignada. Mas ele fez tanta cabeça dela, né, fez uma lavagem cerebral nela, que ela terminou aceitando sair do Brasil. Eles foram para a Austrália. Aí lá, ele tem 2 filhos, né? Ou 3. Ele tem 2 filhos. E aí uma moça e um jovem. A moça com 17 anos e o jovem com 23 anos de idade. E aí o que acontece? Isso já, essa idade já lá na Austrália. Aí estava indo tudo muito bem, ele trabalhando numa multinacional, ganhando muito dinheiro. Olha, a vida deles mudou da água para o vinho. Eles até se arrependeram de não ter feito isso antes. Mas aí aconteceu o inesperado. O filho dele começou se conviver com jovens da sua idade, que lá mexer com droga é uma coisa muito normal. E ele viajava muito com esses amigos e começou a trazer infelicidade e preocupação para sua mãe. E a filha apareceu grávida. Então a vida dessa família virou do avesso. Tá vendo como são as coisas? E a coisa foi piorando. Foi piorando cada vez mais, piorando. E aí o que aconteceu? Ele resolveu voltar para o Brasil. Mas a mãe ficou num dilema muito grande,
porque a mãe não queria voltar para o Brasil, não que ela não quisesse, mas ela se sentia impossibilitada de retornar ao Brasil, porque os filhos não queriam mais largar aquele local, porque a moça já gostava de um rapaz, e o rapaz não queria perder a amizade e os seus vícios. A mãe teve que ficar. Enfim, para resumir, a família ficou destruída. E depois eles entenderam que no Brasil eles eram felizes e não sabiam. Está vendo como são as coisas? Tudo isso ocorre por quê? Por causa do sofrimento que acontece com todo ser humano. Todo ser humano, sem exceção aqui na Terra, sofre por causa de escolhas equivocadas. É a pessoa querer fazer o que ela quer, e ela não pode fazer o que ela quer, ela tem que fazer o que é necessário. Eu sempre falo isso. Tenhamos, pelo amor de Deus, intimidade com Jesus. Não façamos nada sem primeiro consultar Jesus. Por exemplo, se eu tenho um pensamento que ele não traz felicidade para mim nem para ninguém, ele é um corpo estranho dentro da minha alma que Deus fez perfeita. Então, eu tenho que aprender a me educar, eu tenho que aprender o exercício da autoeducação. Então, eu tenho que expurgar esse pensamento que é um corpo estranho, que não é de Deus, eu tenho que expurgar ele de dentro de mim. Isso é uma atitude divina, consciente e cristã. Esse é um exemplo. Se eu tenho que fazer uma viagem, eu não posso, por mais que eu mereça essa viagem, porque de férias, porque eu trabalhei o ano inteiro, eu não posso arrumar as malas e viajar. Não é assim que funciona. Primeiro, eu tenho que consultar Jesus, se devo ir ou não, e esperar o aviso no nosso coração. Quem coloca Jesus na frente de suas decisões, duvido que aconteça algum mal com ela, duvido. E eu duvido muito que uma pessoa que tem intimidade com Jesus, que não faz nada sem consultar Jesus, que sempre coloca Jesus na frente de suas decisões, eu duvido que uma pessoa dessa faça uma escolha equivocada. Duvido. Duvido que o que aconteceu com essa família que estava no Brasil, né, tivesse acontecido, pode até ser esse desastre com a família. O homem ficou sem a esposa ficou sem o marido, e os filhos sem os pais. Tá vendo como são as coisas? Tudo isso por quê? Por causa de escolha equivocada. Então fica aí, para nossa sugestão, né? Todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente não fala, Senhor Jesus, que seja feita em mim a sua vontade, não a minha. Isso aí é só da boca para fora? Não, isso aí tem que ser a todo instante, através do hábito da intimidade com Jesus, ou seja, não fazer nada sem consultá-lo, porque nós não temos querer. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Não façamos escolha equivocada. Coloquemos Jesus na frente de nossas decisões. Uma boa noite.